Oi meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Livre com Vencimento. Esta é a segunda gravação da série dedicada ao contrato de transporte. Dessa vez, comentaremos especificamente do contrato de transporte de pessoas. Bom, vocês acompanharam o vídeo anterior, eu trabalhei com as regras gerais do contrato de transporte. Como anunciado agora há pouco, nessa gravação eu vou trabalhar com o transporte de pessoas, propriamente dito. E, inicialmente, a abordagem começa pelos direitos e deveres do transportador. Dentre as principais obrigações do transportador está a de entregar ao passageiro e suas bagagens incólumes no local e no prazo fixado. Esse dever ele é tão essencial, ele é tão prioritário para o Código Civil, que mesmo em caso de força maior, como a gente discutiu no vídeo anterior de regras gerais, força maior é a única excludente de responsabilidade do transportador, mas mesmo no caso de força maior, essa responsabilidade no transporte de pessoas, de entregar a pessoa e a sua bagagem no local específico, tem que ser respeitado pelo transportador, ainda que ele providencie um outro meio de transporte para cumprir essa obrigação. Veja o que está colocado no artigo 741. Veja como que ele é rigoroso com relação ao transportador. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica o transportador obrigado a concluir o transporte mesmo assim, ainda que em outro veículo de mesma categoria, ou, e aí nesse caso com anuência do passageiro, por modalidade diferente da contratada anteriormente. Sendo que as despesas dessa mudança vão correr por conta do transportador, bem como as despesas de estadia e alimentação do passageiro enquanto ele espera um novo transporte. Então, essa obrigação do transportador de ter que entregar o passageiro e suas bagagens no local específico não é brincadeira. O Código Civil coloca todo o peso ali da sua força sobre os ombros do transportador. Além disso, deve o transportador cumprir o itinerário, neste caso, salvo força maior. Nesse caso, se algo imprevisível forçar o transportador a descumprir o itinerário, ele não é responsabilizado por isso. Mas somente em caso de força maior é que ele pode descumprir essa regra. E ele não pode também, segundo o artigo 739, recusar passageiro, a não ser por razões de higiene, saúde ou alguma regulamentação específica prevista em lei especial. São os principais deveres que recaem sobre quem assume a obrigação de transportar. No que toca às suas prerrogativas, aos seus direitos, o principal que eu destaco é o de reter a bagagem do passageiro caso a passagem não seja paga. A gente sabe que em vários contratos de transporte a passagem é paga ou a remuneração do transportador é paga previamente. Isso acontece, por exemplo, no transporte aéreo. Também no transporte rodoviário a gente vê muito disso. Mas em outras situações a gente sabe que às vezes o transporte ele é pago durante a viagem ou às vezes ao final da viagem. Em viagens de ônibus isso acontece, táxi também, mesmo alguns transportes particulares, depois do transporte, do deslocamento ter sido feito, é que o passageiro paga. Caso o passageiro se recuse a pagar a remuneração acertada, o Código Civil autoriza o transportador a reter a bagagem dele até que esse pagamento ocorra. Tratando agora da outra parte do contrato de transporte, que é o passageiro, ele tem como principais obrigações remunerar o transportador, conforme foi acertado, e também respeitar as regras legais e mesmo as regras postas pelo transportador no limite da lei para o transporte. Então, se o transportador
por incidência da lei, ou mesmo por uma regra por ele criada, estabelece que todos os passageiros devem usar cinto de segurança. O passageiro tem que cumprir isso. Que os passageiros não podem tirar a camisa, os passageiros não podem ouvir música alta. O passageiro ele é obrigado a atender a essas regras. Do ponto de vista dos seus direitos, a principal prerrogativa que ia ser chamada a atenção é a de desistência do passageiro. O código vai colocar no artigo 740 que o passageiro, mesmo ele já tendo pago a passagem, ele tem o direito de desistir do transporte e receber de volta o dinheiro da passagem se desistir em tempo razoável. O Código Civil não define o que seria tempo razoável aqui. Esse é mais um daqueles artigos do Código em que ele é propositadamente lacunoso, vago, porque ele quer que as próprias partes, no caso concreto, avaliem o que naquela situação ali seria tempo razoável. Porque isso varia muito do tipo de transporte, da relação que há entre passageiro e transportador. Então o código joga para as próprias partes a definição de se a desistência ocorreu num período razoável ou não. E caso as partes não cheguem num acordo, elas fatalmente irão para o Poder Judiciário e é aí que vai caber ao juiz o preenchimento do significado desse conceito naquele caso concreto. Então, entendido pelas próprias partes ou pelo Judiciário que a desistência se deu com uma antecedência razoável, o passageiro ele tem direito de receber de volta todo o dinheiro que ele pagou pela passagem, exceto o percentual de 5% que o código permite que o transportador retenha a título de multa por esse arrependimento. Mas ainda que o passageiro ele desista depois de iniciada a viagem, né, vamos imaginar que ele está no ônibus, ele comprou a passagem, ele embarcou, mas alguns quilômetros depois ele resolve desistir da viagem. A princípio, ele não teria direito ao reembolso da passagem, porque ele embarcou, o seu assento foi ocupado por ele, foi reservado para ele, o transportador pensou naquilo ao longo de todo o trajeto, né? Foi acertado um valor por aquela viagem e o passageiro desiste no meio do caminho, ele não tem direito a reembolso, a não ser que ele prove que outra pessoa foi transportada no seu lugar. Então, se ele consegue demonstrar que na primeira parada do ônibus, por exemplo, de um ônibus de viagem, ele desiste de viajar, e a empresa consegue ali um outro passageiro para ocupar o lugar dele, esse passageiro tem direito à restituição proporcional do valor que ele pagou. A proporção não é tanto da viagem que ele fez, mas sim a restituição proporcional à viagem que essa outra pessoa fez usando o seu assento. Então, ele desistiu numa viagem, o ônibus andou mais vários quilômetros com aquele assento vazio, em outra cidade lá à frente, aquele assento foi ocupado, a proporção do que essa outra pessoa viajou usando o assento do passageiro original é a proporção do dinheiro que ele tem direito a receber de volta. Assim como aquele passageiro que simplesmente não embarca, ele não avisa o transportador que ele desistiu, mas também não embarca. Acontece algumas vezes em viagens de ônibus, em viagens aéreas. A princípio ele também não teria o direito ao reembolso. O reembolso é somente se ele avisa com antecedência de que ele desiste. Se ele simplesmente não embarca, mas não avisou, ele não teria direito ao dinheiro de volta, a não ser que também aqui ele consiga provar que outra pessoa foi transportada em seu lugar. Aí ele vai conseguir o reembolso de quase a totalidade do dinheiro pago. Sempre bom lembrar que em qualquer situação de desistência do passageiro, desistência avisada, desistência com a viagem iniciada, ou mesmo a desistência não avisada, se houver o reembolso, 5% do valor pode ser retido pelo transportador a título aí de indenização pelos transtornos causados com a desistência. Essas eram as regras gerais do contrato de transporte de pessoas
tal qual disciplinado pelo Código Civil. Lembre-se que a gente ainda falará de um contrato de transporte de coisas, que será objeto de um vídeo ainda a ser publicado aqui no canal. Se essa aula lhe foi útil, lembre-se de curtir e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima.